Ô, Cláudio, seu microfone está mudo. Boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Já estamos aqui ao vivo e para abordar aqui mais um assunto do interesse de todos e de todas. Eu espero que as pessoas que estejam aqui participem. Uma boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, na medida do possível, né? Passando por esse momento tão difícil que o nosso país está passando. Então, eu espero que as pessoas realmente se encontrem bem para a gente poder estar debatendo, falando alguma coisa a esse respeito tão necessário, né? O tema da nossa live hoje é alcoolismo feminino, né? E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar dessa realidade das mulheres, que é um assunto que às vezes as pessoas fogem, as pessoas não querem falar, as pessoas não querem dizer, as pessoas querem colocar para debaixo do tapete, mas que é uma realidade. E hoje aqui eu estou com uma convidada especial, que é a minha amiga, querida amiga Beatriz, e a Beatriz ela está disposta a colaborar aqui com a gente, a colaborar aqui conosco, colocando e contando um pouquinho da vivência dela, o que foi a vivência da Beatriz, né? Na questão enquanto dependência química, enfim, a gente vai ouvir um pouquinho hoje aqui a Bia falar desse assunto. Eu estou aqui com os dados que eu gostaria de iniciar. Dados inéditos do Ministério da Saúde apontam que 17% da população adulta no Brasil fazem uso abusivo de bebida alcoólica. O percentual é 14,7% a mais do que o registrado no país em 2006. Mesmo com um percentual menor, as mulheres, 11%, apresentam maior crescimento em relação aos homens, 26% no período de 2006 a 2018. Em 2006, o percentual entre as mulheres era de 7,7% e entre homens 24,8%. Os dados são da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas do Ministério da Saúde, né? Esses dados são de 2018. Né? Então, aqui são dados que a gente tem, são dados que falam aqui dessa situação da mulher enquanto alcoolismo. Eu vou ceder aqui o espaço para que a Beatriz se apresente. Bia, boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Primeiro eu agradeço aí a oportunidade, né, de estar contigo, de estar com vocês aí que estão nesse bate-papo com a gente. Eu sou nutricionista, eu sou nutricionista, sou artista, também escrevo, e atualmente a minha atuação é com foco numa nutrição para o corpo e para a alma, compreendendo o ser humano nos aspectos físico, mental e espiritual. E aí hoje nessa live aqui, vou falar um pouquinho da minha história e por que eu cheguei nesse caminho, com essa proposta, né, de saúde e bem-estar de forma integrada, com base na minha própria experiência de vida. Tá. Bia, eu gostaria que você falasse para a gente, conceituasse aqui para a gente o que a gente pode dizer, qual é o conceito de alcoolismo? Olha, alcoolismo é considerado uma doença, né? Doença esta física, não só de ordem física, como estamos acostumados com as demais doenças, mas é uma doença física, mental e espiritual, né? Envolve essa tríade. É uma doença como também qualquer uma outra, né? Como um diabético, quem tem um câncer, ou qualquer uma outra doença, e requer aí tratamento específico para isso.
Então, daria para dizer, o que você diria para uma pessoa que diz o alcoolismo é safadeza, falta de vergonha na cara, coisas muito utilizadas no É senso isso. comum, né? Sim, isso é muito comum, né? É muito comum nós atrelarmos, nossa, ele não sabe beber, né? Não tem etiqueta, né? Uma classe mais elevada, enfim, sempre atribuímos a um quê de comportamento, como se a pessoa devesse ter o domínio sobre a ingestão da substância, mas na verdade ela não tem, justamente por ser uma doença, né? E algo importante que eu gostaria de falar aqui é que, na verdade, a doença, ela não é a doença do alcoolismo, ela é a doença da compulsão. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Então, ela é a doença da compulsão. A compulsão é um impulso que você não tem controle por determinada substância, por determinados hábitos, que trazem sempre uma compensação emocional, tá? E tendo essa compulsão, você elege uma adição. O álcool, ele é uma delas. Então, pode ser álcool, pode ser outra droga ilícita, pode ser sexo, pode ser jogo, pode ser internet, pode ser compras, pode ser comida. Então, existem um leque de adições. E pode ser mais de uma, né? Então, a doença, ela é a doença aí da compulsão. Isso é muito importante compreender. Quando a gente passa a compreender que o alcoolismo é uma doença, aí nós paramos de julgar e de dizer que é safadeza, ou porque a pessoa não se controla, não sabe se portar e tudo mais, né? Tá. Você, ainda não falando da tua história, mas assim, você dá para entender o alcoolismo como que a gente pode entender essa questão do alcoolismo partindo da percepção de que tem influências externas, como que se dá isso, enfim. Será que eu fui clara aqui na minha pergunta? Sim, sim, super clara. Então, fala-se que pode ter fatores genéticos, tá, que Tá. influenciem, o aspecto ambiental também, mas é uma doença, né? Então, não dá para se determinar se esse determinado grupo de pessoas ou não. Como você mencionou, nas estatísticas, né, que 17,9% da população brasileira faz uso abusivo da substância. A OMS diz que não existe ingestão segura, uma vez que ele traz inúmeros malefícios à saúde. É claro que nem todos têm a doença do alcoolismo. Há pessoas que bebem, tomam um drinkzinho, uma, duas cervejinhas e acabou, deu limite, né, para ela. Mas é importante olhar para esse aspecto, assim, né, de que é uma doença, isso precisa ficar muito claro, e que pode ter fatores genéticos, mas também ambientais aí, e os gatilhos, que depois eu vou falar mais para frente, que faz com que você vá de uma forma mais compulsiva para o uso, e acaba abusando, né? Legal, Bia. Eu vou dar só uma paradinha aqui para cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes. Carlos Eduardo de Paula, boa noite, Jabuticabal, São Paulo presente. Obrigado, querido. A Meg, querida, aqui do Face, que está sempre. Ela fala suspeitava. Enfim, eu acho que algum comentário aqui que a Bia fez. O Mário Roger fala boa noite. A Ale, queridíssima, fala boa noite, querida Cláudia Ribeiro, Beatriz. Que tema mais importante e urgente. Parabéns pela iniciativa e coragem. Tá, deixa eu dar os devidos créditos. Gente, assim, a live aqui que eu faço, assim, eu de internet, assim, eu manjo muito, muito, muito pouco, né? Quem faz a arte aqui para anunciar a live na semana é a querida Leancelme, tá bom? É uma construção, a live é uma construção coletiva que eu faço tanto com as pessoas que me ajudam aqui, vamos falar assim, nos bastidores, como com as pessoas que eu trago para a gente conversar, né? Então, assim, antes eu chamo as pessoas para conversar, do que a gente vai conversar, enfim. Eu gosto de pautar essa construção que eu tenho sempre comigo. Para mim, a saída é sempre coletiva, né? Ainda que individualmente nós
podemos tomar nossas decisões, mas é sempre pautar o coletivo, e é isso, dar os créditos aqui para as pessoas. Então, assim, Bia, dá para dizer que não é safadeza, não é falta de vergonha na cara, não é, enfim, é uma doença, como você falou aqui, fazendo um resumo, que tem apontamento genético, pode ter influência, gatilhos que são usados aí pela pessoa que está na questão de dependência, né? Sim. O título aqui da nossa live é exatamente alcoolismo feminino, né? E por que aqui a gente resolveu pautar aqui a questão das mulheres e trazendo a querida Bia aqui para falar sobre isso? É porque a gente acredita que, dada a condição social, dadas as questões sociais, as construções sociais envolvidas que nós temos em sociedade, para a mulher, como sempre, o negócio é mais embaixo, né? Então, as leituras são diferentes. A leitura de uma mulher, né, independência de álcool, ela é diferente, né? Como sempre, a questão de gênero presente, né? Oprimindo ainda mais numa situação dessa. Bia, eu gostaria que você falasse sobre alcoolismo e mulher. Como que é ser dependente de álcool ocupando o corpo de uma mulher? Então, essa já é uma doença que estigmatizada, né? Então a gente olha para o outro e a gente coloca rótulos, a gente critica, não tem um olhar acolhedor, porque eu compreendo, né, que realmente é uma doença que mexe com a família, com o seio da família, né, traz perturbações, vários conflitos. Então ela já tem esse viés assim de ser estigmatizada. Com o homem, com a mulher aumenta um pouco mais, porque nós vermos o homem alcoólico é uma coisa, né? Hoje em dia nós falamos alcoólico, alcoolista, né? Não mais alcoólatra. Agora, ver uma mulher é outra completamente diferente, né? Então a crítica aumenta, né? Sobretudo. Então, nos grupos que acolhem esses doentes, a mulher ela está em menor número. Então, além dela ter que ter uma força de vontade para reconhecer que ela é doente, porque não é nenhum médico que vai lá fazer o te examinar e vai dizer que você tem a doença do alcoolismo. Por várias evidências, que aqui a gente vai comentar, você chega à conclusão que você se enquadra. É como se você mesmo se desse esse diagnóstico, chegasse à conclusão. Então, isso já não é fácil chegar a reconhecer. E ainda mais diante da sociedade, da família, né? Então, não é fácil. Quando eu percebi que eu estava me enquadrando, né, nessa classe, tendo esse diagnóstico, para mim, num primeiro momento, foi de vergonha, né? E eu não contei para a família, enfim, eu vou contar um pouquinho isso depois mais para frente. Guardei e fui procurar tratamentos e ajudas e tudo mais, sem que a família soubesse, né? Então, assim, existe isso, né? É uma doença que, além de ser uma dor forte para quem se encontra nesse quadro, ainda tem esse preconceito, né? Que a pessoa acaba escondendo por conta disso, de ser socialmente, então, sobretudo, sendo mulher, né? Então, não é fácil mesmo. Não é fácil. A leitura que se faz sobre as mulheres, né, independência, seja ela qual for, e aqui especificamente na do álcool, já configura essa mulher como diferente, né? Então, assim, se para a mulher a coisa já é complicada com relação à questão comportamento, o que pode, o que não pode, dentro da questão do gênero, então imagina como a visão da sociedade com relação a essa mulher, falando aqui no popular, né, na situação aqui do alcoolismo, bêbada, né? Como que ela é Exatamente. assim? Acho que a partir daí se faz uma legitimização de todos os abusos. Olha, mas ela estava bêbada num bar. Seria por aí, Bia? Mais ou menos isso? Isso é um fator complicado, né? Eu acho que é importante, assim,
nós falarmos dessa doença, que ela, assim como a doença que a gente está vivendo em pandemia hoje, né, Covid-19, ela não escolhe classe social, embora tenha maior evidência, todos são contaminados, né, todos podem desenvolver, homem e mulher, a doença do alcoolismo, não tem classe social, né, não tem gênero, na verdade, não tem classe social, né, não tem cor, não tem grau de instrução, não tem nível socioeconômico, qualquer pessoa pode se enquadrar. Só que, assim, o fato de ser mulher e acaba ingerindo e tudo, mulher já tem um quê de vulnerabilidade, de violência social, de agressão. E se ela está alcoolizada, isso aumenta significativamente. E aí eles acabam aí usando isso, né, legitimando e como argumento, mas ela estava alcoolizada, mas isso quer dizer o quê? Né, ela está doente, né? Então é importante ter um olhar atento em relação a isso, né? Porque é sério mesmo. Exato. Como na questão como se trabalha a questão da posse do corpo da mulher pela sociedade, então essa mesma sociedade ela tem legitimidade nesse momento, mediante essa questão de estar doente, para fazer os devidos apontamentos e os julgamentos morais. Ora, mas ela estava bêbada, abusada, por que ela estava lá bêbada, né? Por que ela não estava em casa? Por que ela não estava na igreja? Por que ela não estava não sei aonde? Né? Por que ela não... Então, assim, tem uma série de questões que são os apontamentos morais, né? E aí vem toda uma série de julgamentos, vem toda uma questão de colocações que atenta para tudo, menos para a doença, né? Para a real situação da pessoa. Sim. Falta, Clau, informação, né? A Lê está perguntando, né, Bia, como você percebeu que estava precisando de ajuda? Considera esse processo de tomada de consciência, sobretudo a coragem de buscar ajuda, fundamental, né? Clau, a gente pode entrar um pouquinho aí na minha história? Como tudo começou, para eu poder responder a pergunta da Lê? Porque foi assim, o meu processo, ele começou... Primeiro, eu sou filha de mãe alcoólica, né? Então, fui gerada, e eu tive um ambiente, eu cresci num ambiente de alcoolismo, onde o modelo feminino, para mim, era uma mulher alcoólica, bêbada, né? E a minha mãe, ela bebia muito, que afetava a labilidade, né? Ela caía, então ela chegava a nível realmente extremo, assim. Então eu cresci vendo isso. A minha mãe hoje, ela não está mais, né, ela está na recuperação já há anos, porque não se refere à doença do alcoolismo como cura, mas ela já está recuperada há anos, desde que eu tinha 15 anos de idade, né, mas toda a minha infância foi vendo isso. Na adolescência eu provei álcool, mas ali não houve um start de que eu era. Me casei, quando eu me divorciei, me separei aos 29 anos de idade, de uma forma muito trágica, repentina, inesperada. Eu fui procurar, por isso que eu coloquei o tema como alcoolismo feminino, um caminho de fuga, porque para mim, eu estou falando da minha história com esse tema, foi uma fuga da minha realidade. Eu, com 29 anos, não bancava um divórcio inesperado, sobretudo eu perdi um referencial de relacionamento, de trabalho, de casa, de cidade, de religião, tudo num único momento, apenas com 29 anos. Foi aí que eu procurei, no alcoolismo, uma fuga dessa minha realidade. Na ocasião, eu fazia uso do álcool com medicação, tarja preta. Então eu saía, ia para baladas, para festas, né, para querer não enxergar minha realidade, fugir, e eu bebia, e quando eu voltava, eu tomava a medicação tarja preta para dormir. Assim eu fiquei durante 1 ano, né, e aí depois, passado, deixei a medicação e fiquei no álcool, bebendo, e desde o início... Acho que isso é importante, porque a gente pensa assim, não, o álcool, você começa a beber um pouquinho e pode ser que você beba muito. No meu caso, a doença, no início, ela já configurava uma doença, mas eu não fiz essa leitura. Eu já bebia muito desde o início. Então, enquanto eu saía com uma amiga, eu me lembro até hoje, em que ela não era de beber, mas ela tomava uma Smirnoff Ice, por exemplo. Eu já tomava umas 9, umas 8, 9, 10, 13, se deixasse.
onde o teor alcoólico de uma é 5%, você imagina, eu tinha 60%, 70% de teor alcoólico no meu sangue. Então, já configurava, mas eu não tinha essa percepção. Eu precisei de 12 anos, 12 longos anos no alcoolismo, para chegar no meu fundo do poço, com muita dor, para entender que eu estava doente. O meu fundo do poço foi um dia importante, existem gatilhos para o alcoolismo, então o meu estava associado a relacionamento. Quando eu me sentia rejeitada, terminava o relacionamento, eu sentia um vazio enorme, uma dor terrível, então como fuga eu queria sair e beber. Eu não comprava e bebia em casa, não estocava, não. Eu precisava sair para beber. Se eu passasse meses em casa sem sair, eu não bebia. Eu não tinha uma dependência diária, isso é importante também falar, porque a gente acha que o alcoólico é aquele que bebe todos os dias, muito, que está caído. Não, eu trabalhava, eu estudava, ia para a faculdade. Só que assim, quando tinha esse gatilho nas relações, eu queria beber e bebia muito. Se eu não saísse, eu não beberia. Então, o gatilho foi quando eu bebi, o ápice, né? Quando eu percebi foi quando eu fui num casamento de um familiar. Eu tinha terminado uma relação que eu acho que só existia para mim. Isso também acontece muito, né? Acho que as mulheres, a gente precisa ficar atento em relação a isso. E eu senti um vazio imenso, um desespero, um sentimento de rejeição. Isso foi em novembro, num feriado aí, e de alguns anos atrás. E aí eu comecei a beber nesse casamento. Não comi nada, bebendo. E eu dei o que eles chamam de PT. Nunca tinha acontecido em família. E aí eles tiveram, meus pais estavam, meus pais tiveram que me colocar no carro, me tirar do carro, e aí eu tive a tomada de consciência. Eu tenho um problema sério com eu já tinha participado de uma dinâmica com uma psicóloga, que ali ela identificou, foi uma atividade em grupo, e ela me pontuou que eu procurasse ajuda, me sugeriu livros, mas eu não fui. Isso foi 2 meses antes desse ocorrido na festa. E aí, mediante esse fato da festa, no próximo fim de semana eu fui procurar ajuda. Aí eu me reconheci realmente, com muita vergonha, sabe? E aí eu fui procurar ajuda. Né? Foi assim, sem falar para ninguém, para nenhum amigo, para nenhum familiar. Uma ajuda solitária, sabe? Não querer ali me expor, né? Pode falar, Cláudia. Ainda nessa questão de gênero, você acha que, por exemplo, a mulher ela tem essa permanência dela no armário tem a ver com a questão do gênero também? Ou você acha que não tem diferença? Como que funciona isso? Eu acho que para os dois, né? Homem, mulher, enfim, seja lá o gênero, é difícil assumir que você não tem controle sobre uma substância, sabe? É difícil. Né? E o alcoólico, ele não deixa de beber porque ele não gosta da bebida, não gosta de uma cerveja ou um vinho, ou sei lá, a bebida que ele elege, mas porque ele não pode, né? Porque ele se viu doente. Então é difícil. Eu acho que qualquer doença, quando você tem um diagnóstico, é difícil. Se ela é uma doença mais séria, é difícil você saber que você vai conviver. Sobretudo essa que eles não dizem que tem cura, que é uma recuperação para a vida toda. Então não é fácil. E claro, para a mulher é um pouco mais, porque há preconceito. Não é fácil para os dois, mas para a mulher, como tudo na vida, para a mulher, tudo acaba sendo um pouco mais difícil, nessa questão também não deixa de ser. Por isso é mais velado, por isso eu creio que não é falado. Claro que a OMS, eu estava lendo, e lá eu achei interessante, né? Ele fala, não tem consumo seguro, eles recomendam uma taça de vinho por dia, não sei o quê, mas não tem consumo seguro, e eles entendem, o artigo dizia isso, que eles precisam falar mais sobre isso. Por que não se fala? Para mim, uma das questões é o preconceito, e outra, porque a indústria do álcool, da bebida alcoólica, fatura milhões de impostos. Como que eu vou ficar batendo contra isso, né? Aqui é uma opinião muito particular minha, mas então é melhor não falar, né? Deixa quieto, enfim, né? E nem todo mundo quer dar o cara a tapa, se expor assim pro preconceito, enfim, né? Carlos Eduardo de Paula, né? Você quer ler aí, Bia? Por favor, leia. Ele pergunta, o Carlos, né, Carlos? Boa noite, Carlos. A família foi importante na recuperação? Então, Carlos, eu não contei para ninguém no meu processo de recuperação. Olha só, é o que a Cláudia falou, né? Sair do armário. Eu fui muito solitário no início. Era sofrido, era dolorido, só que
Como eu tive episódios, a minha mãe, eu fiquei com muita pena da minha mãe com esse episódio que aconteceu. Fiquei com dó, me condoí, assim, né? Falei, como ela deve estar se sentindo? Então, eu fazia o seguinte, eu contei para minha mãe, eu fiz o seguinte, eu contei para ela era a pessoa que sabia que eu estava procurando ajuda. Depois de um tempo, né, para ela ficar mais calma e tranquila, não preocupada de que eu fosse chegar alcoolizada, porque eu morava com os meus pais, depois do divórcio, passei a morar com eles, então, aí depois eu fui comentando, como um amigo aqui, amigo foi o que eu menos comentei, mas outro ali, até que depois eu contei para mais, e agora isso eu falo nas minhas palestras. Então não se surpreenda, nossa, ela está expondo a vida dela numa live aqui, falando, isso é tema das minhas palestras, eu conto a minha história de vida, com o intuito de poder contribuir, ajudar de alguma forma as pessoas, né? Mostrar para as mulheres que tem recuperação, que é simples o processo, não é fácil, mas é simples e é possível, né? É possível. Eu vou acrescentar aqui uma coisa, eu convivo com a Bia já tem quase 7 anos, por exemplo, e é importante ela falar dessa questão de, quando a gente pensa numa pessoa alcoólica, a gente pensa numa pessoa caída no chão, né? Bêbada, caída em algum lugar, enfim, a família indo buscar, por exemplo. E a Bia, ela só com um tempo depois, quando se assumiu, né? Quando ela assumiu a questão da doença. Ô, Cláudio, deixa eu te falar uma coisinha. Peraí. As minhas amigas, eu publiquei aqui, elas estão dizendo que não estão conseguindo entrar para assistir a live. Solicitou amizade sua no Facebook para ver, para assistir. Minha irmã, uma amiga queridíssima, que acompanhou o meu processo, elas não estão conseguindo ver. Vamos lá. Elas dizem que estão solicitando sua amizade para conseguir assistir e não estão conseguindo. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Adri Cesário, confirmar. Deixa eu ver. Isso, Eliane, minha irmã é Cristiane. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Eliane. Opa, Eliane, querida Eliane, maravilhosa. Está aceita aqui. Vamos lá. Minha irmã é Cristiane, vê se aparece aí. Cristiane ainda não apareceu. Eliane, Adri Cesário, até o momento. Enfim. Mas vão mandando aí, gente, que eu estou olhando aqui. Então é o seguinte, eu estou falando isso, casando aí com o que a Bia expôs, assim, quando a gente pensa numa pessoa alcoólatra, a gente pensa numa pessoa que está sendo buscada pela família em algum lugar, né, que essa pessoa está caída em algum lugar, ou está naquele estado bem conhecido aí de todo mundo. E assim, eu, por exemplo, quando a Bia resolveu partilhar comigo, eu não sabia até então, a Bia não poderia ser dita ou ser lida como né, uma pessoa que a gente diz alcoólica, né? Apesar de eu encontrar a Bia em outros momentos só, não fazendo parte diário do cotidiano dela, assim, enfim, mas para mim foi totalmente uma surpresa, né, Bia? Então, assim, só para... Foi, eu me lembro. Né, colocar aqui essa questão de que as pessoas falam que a imagem da pessoa que está nessa dependência é aquela que está caída no chão, e é o que a Bia está colocando. Sim. A pessoa já está doente, ela não está aceitando. Dá para a gente dizer, Bia, que são graus da doença? Como é que você diz, como é que você fala sobre isso? Então, é importante, assim, né, você colocou assim, a gente tem a ideia de que a pessoa está caída e tal. Na verdade, meus queridos, como eu comentei, pega toda e qualquer faixa etária, classe social, né, pode pegar um iletrado como um que tem formação, PhD, né, isso não importa, né, um profissional da área da saúde, da arte, independente da área, acomete a todos, né? Então, isso é muito importante nós sabermos, né? E um outro aspecto importante é que, assim, como que eu sei, como que eu me enquadro, né? Por exemplo, talvez esteja alguém aí assistindo, poxa, eu bebo, tá? Mas o que caracteriza realmente que você é um alcoólico? Se você beber todos os dias,
Não. Não necessariamente. Você pode ser, beber todos os dias uma tacinha de vinho e não ser um alcoólico, por exemplo. Né? Algumas coisas caracterizam, né, esse alcoólico. É igual a Cláudia acabou de mencionar, tem graus, pode chegar, pode ser progressivo para alguns e para outros não, como para mim no início eu já percebi que eu já não tinha controle. Né, para alguns pode ser, começou a beber uma cervejinha, tal, até que bebia ali a PEC inteira, né, e aí mais, sem fim. Pode ser para alguns progressivos, só que assim, ela também, ela é letal, ela leva à morte, ela chega nesse estágio, né, delírios tremos que as pessoas têm. Então, algumas características, eu acho que isso é importante, assim, perda de controle ao beber. Então, se você começa a beber, você não quer parar, você não tem controle, né? Essa pode ser uma das características. Né? Você tem apagamentos. Gente, isso é verdade. Não é coisa da cabeça de um alcoólico, não, né? Uma alcoólica, não lembra o que fez no dia seguinte, isso é safadeza, não lembra mesmo, isso chama-se apagamento, né? O álcool afeta suas relações, sua relação familiar tem desentendimento, no trabalho, com amigos, isso é algo para se olhar. Né? Então é importante, são várias, né? Eu estou citando aqui algumas das questões. Você acaba tendo problema sério financeiro por conta do álcool, você acaba faltando no trabalho, né? Por conta problema de saúde em decorrência. Então, isso é importante olhar para isso, né? Eu fui olhando e fui me enquadrando, sabe? Eu fui me enquadrando nessas características assim. E ele pode sim ser progressivo. Né, você pode começar a beber, é importante olhar o seu emocional, o que te leva a beber. No meu caso, não era assim, igual para muitas pessoas que não são, existem inúmeras pessoas que não são alcoólicas, então como uma festa, bebe socialmente, né, igual eles dizem. Para mim, estava muito relacionado, muitas vezes, não todas, mas 90% a eu conseguir lidar com as minhas dores. Então, eu passei por um processo de autoconhecimento, de autopercepção, que só veio depois da sobriedade. Precisei tirar a substância alcoólica para conseguir olhar para mim, né, para o meu interior e me autoconhecer, entender que caminho eu estava indo. E algum ponto importante, eu saí do vitimismo, sabe? Eu sou filha de mãe alcoólica, né? Eu tive um ambiente, né? Ou as minhas relações não dão certo, então eu vou beber mesmo. Não, eu saí desse vitimismo, porque a nossa mente, ela sabota, né? Ela nos leva, elas são gatilhos. Isso é um ponto importante que eu percebi também, viu, Cláudia? E a todos que estão aí nos ouvindo. A nossa mente, ela pode trabalhar ou a nosso favor ou contra, tá? Eu comecei a perceber isso, que a minha mente me colocava para baixo. Isso é assunto para uma outra live que eu posso falar para vocês, porque eu não tenho problema de abrir minha vida para ajudar outros. Não, eu acho que se eu estou aqui, não morri na doença do alcoolismo, então a minha missão de vida é realmente contribuir socialmente. Então eu posso falar num outro momento sobre isso, mas assim, eu vinha de baixa autoestima, sabe? De desvalorização pessoal, uma série de fatores. O que me fazia entrar em relações que só iam confirmar isso. De pessoas que estavam com a mesma energia e que não se valorizava e não ia ser capaz de me valorizar. E era gatilho que me impulsionava para o álcool. O que aconteceu? Com a sobriedade, o primeiro passo foi eu reconhecer que eu precisava de ajuda. Ninguém, se não se reconhece doente, não busca ajuda. Eu preciso entender que eu tenho uma doença, aí eu vou procurar um tratamento. Esse é o primeiro passo. No tratamento, que o primeiro passo é deixar o álcool, não beber por nada no mundo, é simples, não é fácil, mas é simples. Aí você começa num processo de autoconhecimento. Então eu fui começando a entender que eu tinha que usar essa minha mente maravilhosa que cada um de nós temos a meu favor. Ela tinha que ser minha amiga, não minha inimiga, né? E foi aí que eu despertei. E aí eu entendi que eu precisava me curar de mim. E aí eu quero aproveitar essa ocasião aqui, Klaus, se me permitir, porque eu cheguei nesse estágio dessa música que eu vou aqui fazer uma palhinha para vocês. Ela fala assim: sou a maldade em crise, tenho que reconhecer
as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina, encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que me importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira, e dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem de encarar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Eu precisava me curar de mim. Precisava me curar, além de ela ser uma doença, mas da minha mente trabalhar a meu favor e nós caminharmos juntas rumo a essa recuperação. E de que existiria uma vida sem dor, sem aquela dor da alma que o alcoólico sente. Sabe, nós estigmatizamos, nós julgamos, criticamos, queremos ir longe. Eu entendo por quê, mas ele sente uma dor terrível. Ele bebe, 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 e no outro dia a ressaca, não só física, mas moral, ela é triste. É muito difícil. Legal, muito bem, Bia. É uma coisa. Você está de parabéns porque, assim, abrir a vida, se despir não é fácil. Aceitar a doença já não é fácil, né? Aceitar a nossa. Aceitar esses momentos que a gente passa. Todo mundo quer sempre estar bem, todo mundo quer sempre estar isso ou aquilo, enfim, né? Mas tem essas paradas na vida, né? Sim, E, assim, sim. ser doente por isso ou por aquilo, estar numa situação X ou Y, não nos torna menor do que ninguém, né? A verdade é essa. O que acontece? Gente, eu vou só comentar aqui se acontecer. Eu estou com a minha gatinha aqui, tá? Nesse espaço. E se vocês ouvirem um miadinho, é ela, tá? No momento eu não posso tirar, tá? Isso que você falou é tão importante, Clau. As redes sociais, nós pintamos uma vida, né? Maquiamos. Claro, não precisamos expor a nossa vida. Isso é fato. É uma escolha que eu estou fazendo. Só que nenhum ser humano gosta, em sã consciência, de mostrar sua vulnerabilidade, de mostrar suas fraquezas, né? De se despir realmente, mostrar a sua nudez. Mas eu não faço isso gratuitamente. Eu faço isso para ajudar outras pessoas. Porque quem sabe se eu tivesse ouvido mais, se eu tivesse assistido uma live no momento que eu estava sobre isso, eu teria despertado antes. Foram 12 anos de sofrimento. 12 anos. Então, hoje, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer é isso. Eu não estou curada porque não diz que tem cura, diz que é recuperação, isso é importante, tá? Eu não quero me colocar como uma pessoa curada, é recuperação. Eu tenho passos e caminhos a seguir, mas é possível, tá? É possível. Como diz aqui o banner, sobriedade é possível pela saúde das mulheres, né? Já que sobre alcoolismo feminino, saúde de todos, mas especificamente aqui na live a gente está abordando a questão das mulheres e o alcoolismo. Os comentários Sim. aqui.
Isso que vocês estão fazendo é muito importante, vai ajudar a sociedade, muitas mulheres. Parabéns. Obrigada, querido. É o Carlos Eduardo que está comentando. Ah, gratidão. A Alê fala, Gratidão. ter passado por muitos PTs na vida é considerado uma característica também, né? Eu vou adiantar aqui os comentários, Bia, para você depois estar respondendo. A Zildene, minha prima querida, que está sempre aqui acompanhando, fala boa noite. A Boa noite. Marta Gum, outra companheira querida, está falando, eu gostaria de saber se os locais que você frequenta respeitavam quando tinha conhecimento da doença. Por exemplo, não deixavam bebidas acessíveis, etc., tipo festa de família ou parentes e até com amigos. Vamos passar aqui para a sequência, Bia, para você responder aqui depois. Uhum. A Marta fala, a Marta continua, muito, muito forte a letra da música, também acho, forte e linda. A Alexandra, minha irmã, boa noite, Alexandra, minha irmã querida, está aqui acompanhando também. Boa noite, querida Leca. Boa noite. A Lê fala, deixa eu ver aqui. Que lindo, gente. Nos emocionou muito, bastante. Né? A Marta bate palminhas. Gratidão. A Adri Cesário fala, Bia, querida, você é maravilhosa. Seja bem-vinda, Adri. Estamos em minha amiga querida, um beijo, linda. Obrigada por estar aqui com a gente. E aí, as pessoas que estão aqui, se quiserem fazer perguntas, se quiserem participar, gente, por favor, a Bia está aqui disponível, né, para responder. É um assunto que interessa a todos e todas, assim, nós vivemos em sociedade. Ah, meu Deus, e essa menina aí na live? Meu Deus. Essa é ela que está aqui, ó. Faz parte do meu processo de recuperação, esse tesouro da mãe. Só. Então, voltando aqui, a Marta pergunta que ela pergunta assim. Acho que ela fez uma pergunta muito oportuna, importante. Bastante, né? Na verdade, assim, eu não abria muito, as pessoas não sabiam, né? Então, por exemplo, a minha família, eles bebem. Meu pai, meus irmãos, tá? E eu estou sempre muito aqui, inclusive eu estou na casa dos meus pais. E aqui tem bebida alcoólica, tem cerveja, tem vinho, né? Tem, enfim, tem álcool. Só que eu não tenho vontade de beber, porque eu compreendo que eu estou na recuperação e eu estou sem gatilhos, tá? Eu estou sem gatilhos, em que sentido? O que era um gatilho para mim? Era relacionamentos fadados ao fracasso, que era onde eu me enfiava, né? Era uma escolha minha, não sou mais vítima, não coloco a culpa no outro, né? Então isso é importante também, quando a gente começa a se autovalorizar, se autocuidar, você entende que você permite algumas coisas na vida. Claro, muitas vezes nós sofremos, né, em decorrência do outro, mas às vezes nós nos colocamos. Então, quando eu comecei nesse processo, eu também comecei a sair dessas relações tóxicas. Então, eu não tenho gatilhos. Então, eu venho para o meu pai, para minha mãe, aqui tem bebidas, minha mãe também não bebe mais, enfim, e tem todos os dias. Mas, ok, né? Só que também não fico vacilando. Então, ela fez uma pergunta interessante. Meus familiares não sabiam, então podia ter, como tem aqui, mas agora eles já sabem, né? Tema das minhas palestras, eu pedi permissão para minha mãe para expor a vida dela, né? E, então, ok. Só que, assim, uma outra coisa que é importante nesse processo de recuperação, eu não saio frequentando bares. Isso é importante, né? É como o diabético, ele não pode comer doce, ele vai se enfiar numa doceria maravilhosa, né? Eu gosto de shows, eu sou da arte, embora eu sou nutricionista, eu também sou artista, então esse meio eu amo shows, eu amo arte, música. Então, o que eu faço? Eu, por exemplo, levo uns umas comidinhas, eu levo um chocolate que eu amo, um chocolate meio amargo, né? E levo água, levo uma água de coco. Então, você tem meios, você tem estratégias, é possível, né? Mas, à medida que as pessoas foram sabendo, eles respeitam muito e me apoiando demais, amigos, familiares. Eu tenho uma família que eu amo demais, minha família é muito querida. E eu amo os meus amigos. Os meus amigos me apoiam, me dão força. Então, assim, eu só tenho coisas boas a dizer, eu só colho coisas boas com isso. E detalhe, eu sou nutricionista. E em muitos momentos, sabendo, o meu paciente sabe da minha doença. Porque ele traz a doença da compulsão,
E eu falo para ele, eu entendo a sua doença, eu acolho você, eu entendo, eu compreendo, eu sei que é possível esse seu processo de recuperação. Tá? E muitos vêm nas palestras, sabendo que vem lidar com uma pessoa que passa por dependência. E mesmo assim eles vêm, eles se despojam. Isso é importante. A gente tem tanto medo de falar da nossa vida, de abrir aspectos, né, que, nossa, socialmente não se deve falar, escuros, né, sei lá. E quando você fala, a pessoa se identifica, gera uma empatia, ela se identifica de tal forma com você e ela vem te procurar justamente por isso, né? Para conversar e para atendimento nutricional, enfim, ou para qualquer outra coisa, né? Legal. Deixa eu colocar aqui. A Dri Cesar diz obrigada, Cláudia. Imagina, querida. A Eliane, querida Eliane, boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Eliane, essa fofa. Gratidão, amiga. Boa noite, coragem mesmo, amiga. A Marta Gum fala... Essa é uma amiga que me deu muita força nesse processo, sabe? Gratidão imensa, ela é um anjo, e a gente tem essas pessoas que vão ali nos amparando, sabe? Isso é importante. Legal. Não estar sozinho, tá? Eu trilhei um caminho. Sim. Isso que a Adri está falando é importantíssimo, a autossabotagem. Porque foram 12 anos, né? E assim, desde o início já com uma evidência de problema na relação com o álcool. Assim, a gente está falando de álcool, mas, por exemplo, tem pessoas que têm problema com relação à comida, já se percebe comendo muito, né? Então, fique atento, tudo que você faz, que abusa demais, que você sente, tenha um olhar aí para isso, o que está acontecendo, né? Por que eu tô... Então, e a gente auto se sabota assim, né? A gente, num primeiro momento, eu fui procurar ajuda, fui me tratar, e aí eu tive recaída. E quando você volta, assim como a dieta restritiva, você faz uma dieta muito restritiva, por isso que eu não acabo não aderindo a dietas assim, não acredito mais nelas, já apliquei, mas hoje não, depois você pode voltar com a compulsão maior e volta os pesos. Com álcool é a mesma coisa. Você pode tirar, né? Se você não tiver num de acompanhamento, né? Você pode voltar pior. Eu tive uma recaída e voltei pior. Então, assim, nós precisamos de apoio, de suporte. Não é um caminhar de solidão sozinhos, isso é importante falar. A terapia, a psicoterapia é fundamental. Para mim foi, tá? Eu tô falando aqui do meu processo. Para mim ela foi fundamental. Então, eu tinha ali um terapeuta maravilhoso, um senhorzinho querido, mais de 70 anos, que me ajudava nesse processo, eu ia me fortalecendo emocionalmente para conseguir ficar e manter sóbria, né? Então, é um processo. E aí, amigos te amparando, mandava mensagem, e família, e assim a gente vai se fortalecendo para manter a sobriedade, que é contínua enquanto viver. Diária, né? Diária. Teria um que processo ser as pessoas falam do conceito de cultura e as pessoas falam da importância do que é cultura, você está olhando um quadro, você está fazendo isso, ou uma espécie de cultura que ela essa cultura ela é muito elitista e veio da música marginal uma letra maravilhosa, né? Eu vou ler só aqui um trechozinho, né? O nome do grupo é Inquérito, é um grupo de rap, é um grupo da periferia aqui de São Paulo, né? De Campinas, né? É um grupo de Campinas, cantor Renan, e assim, a letra da música chama-se Um Brinde. O etanol move os carros, né? Só que o seu Zé, quem cortou a cana, ainda anda a pé. A lida no sol é quente, amarga tipo aguardente, mas faz açúcar que adoça o café de muito cliente. E chega em casa do trampo, acabado, moído um bagaço. Só uma dose de pinga para esquecer do cansaço, esquecer do filho em cana porque não quis cortar a cana. Da mulher que foi embora, cansou do marido alcoólatra, do balcão alcoólico, né, como se chama agora, do balcão do boteco, ele no comentário. Morreu um tiozinho na rua de baixo atropelado. Pai de família, nem bebia, estava parado, só que o cara do Audi estava a milhão e chapado.
álcool no tanque do carro, na vela do motorista, álcool para limpar o sangue grudado no para-brisa. História que se repete como foi no passado. Lucro para o senhor de engenho, nós continua escravo. Refrão, tá tudo certo, não precisa brigar. Para que levar a sério? A cara é brincar, a vida é uma festa. Vamos brindar, vamos brindar. Ah, vamos brindar, comemorar os bilhões faturados pela indústria do álcool, usuários destruídos, as brigas, as mortes, os acidentes de trânsito e todas as suas vítimas. Um brinde ao trabalho infantil na colheita da cana, as queimadas, as cirroses e todo o dinheiro público gasto por causa do álcool. Vamos brindar, já foi moda. Queimar índio com álcool lá em Brasília, virou moda. Álcool em gel, graças à gripe suína. Hoje a gente já tem até uma outra gripe, né? E ele é um ótimo combustível. Até as pessoas, é incrível. Une os amigos no bar, separa as famílias em casa. Número 1, boa ideia, desce redondo, dá asas. Destrói o estômago, fígado, organismo. Só que toda vez que você brinda, fala saúde por quê? Tem uns que bebem só para ficar valente. Tem. Tem uns que bebem e diz que é socialmente. Tem. Bebem se o time ganha para comemorar a goleada. Bebem se o time perde só para afogar as mágoas. Eu vejo o rosto dos tios no boteco, tudo triste. Envelhecido 10 anos, a mais tipo uísque. Lazer que sobra, aqui é igual droga. É só ver. Quem não é usuário de bar é viciado em TV. Tá tudo certo, não precisa brigar. Para que levar a sério? A cara é brincar, a vida é uma festa. Vamos brindar, vamos brindar. Aquela desce redonda, desce macio e reanima. O que a propaganda não mostra? Vou te matar. E tudo acaba estupidamente gelado. Aprecie com moderação. Né? Pois é. O grupo Inquérito, né? É um grupo marginal que faz que precisa fazer o alerta, né? Então é isso. E nossa, é profundíssima essa letra, né? Muito profunda. E falando nisso, Bia, tem uma questão aqui com relação à questão social quando as pessoas falam, eu não sei se a gente pode comentar, se é correto, tipo, eu já vi as pessoas falarem assim, não, mas ele não usa droga não, é só álcool. Então, assim, tem me parece que tem assim uma meia que passada de pano em função da aceitabilidade da legalização do álcool, né? Já que tem um permitido socialmente aí. Eu gostaria que você comentasse isso, por favor. Então, assim, nem todo mundo que bebe, né, que ingere o álcool, é um alcoólico. Isso é importante, né, ressaltar. Tem pessoas que têm o controle, não desenvolvem a doença do alcoolismo. Só que isso é uma situação delicada. Porque quando que eu vou saber que eu tenho, né, eu acabo bebendo. Isso daí, eu creio que entra muito, como eu falei, a indústria, né, da bebida que fatura e gera aí, né, milhões, sobretudo no período de pandemia aí, né, as pessoas em casa, isoladas, quantas coisas vieram e o abuso aumentou. As estatísticas que aumentou muito nesse período, na verdade, né. Então, assim, se a gente for, o que é droga, na verdade, né, é tudo aquilo que traz substâncias que fazem mal ao nosso organismo. Isso é uma droga que causa alteração. O álcool é uma delas, né? Então, ele é uma droga sim lícita, como o cigarro também, né? Então, é muito delicado. Eu ando desejando que a OMS, como comentou, que deveria ter de uma forma mais agressiva, uma propaganda, uma conscientização, informação, enfim. A minha irmã não conseguiu entrar, ela está falando aqui que não tem conseguido entrar e eu não posso nem responder, enfim. Vamos ver se ela vai tentando aí. Vai ficar gravada, Clau? Vai sim. Vai então depois ela dá uma olhadinha. Então, e ando desejando que eles façam mesmo campanha, sabe? Esse é um assunto que poderia sim ser mais falado, sabe?
eu creio que não é falado, as pessoas têm medo de expor. Você vê, tem artistas que estão na fase de recuperação, já estiveram, tudo, mas também não falam, ou outro, né, que dá a cara a tapa para se expor. Então, acho que poderia sim falar, né, de uma forma leve, não, sabe, perturbadora aí, assim, para com todos, mas seria importante, porque o sofrimento é muito grande. Eu acompanho, tá? Eu acompanho pessoas, alcoólicos, e eu vejo o sofrimento tamanho, como não é. É desesperador, assim, para a família, é bem complicado, sabe? Bem Certo. complicado. Agora, Bia, assim, num resumo, como é que você poderia dizer qual foi a sua experiência de entrar nesse processo de dependência até se dar conta que era uma pessoa dependente? Como foi tudo isso para você? Como que é, Cláudio? Eu Faz de novo a pergunta. perguntei para você assim, como que foi para você, falando da sua experiência, da sua vivência, né? Melhor colocando, da sua vivência, Uhum, desde que você é, é, começou com o consumo até você chegar ali num uhum. processo de se conhecer dependente, né? De, re, Sim, de ter sim. reconhecimento pela doença. Como que foi? O que você pode resumir dessa tua vivência? Olha, foi um processo muito doloroso. Por mais que em muitas inúmeras vezes eu achasse que eu estivesse me divertindo, né, que era oba-oba, né, e querer beber, mas eu sempre, quase sempre eu tinha uma ressaca física para mim, era muito intensa, Uhum, porque eu tive um câncer gástrico no passado, aos 26 anos, e eu fiz uhum, uma cirurgia muito invasiva. Então, os médicos, quando sabia depois, né, da cirurgia que eu bebia, eles não acreditavam, porque o álcool, ele desencadeia câncer de estômago, mas na época eu não bebia. Então, assim, então, em decorrência dessa cirurgia, eu tinha sintomas físicos muito fortes. Tem pessoas que não têm, tá? Tem alcoólicos que não sentem nada fisicamente. Vocês estão ouvindo minha gatinha? tá, Não. tô ouvindo, ela tá cantando Mas aí, tá tá demais, maravilhosa. né? Deixa ela Vem miar, aqui, bichinha. Liz. É, ela tá querendo sair. Vem aqui, filha. Então, o que acontece? Era muito doloroso. Quase sempre eu tinha sintomas físicos, a ressaca, eu tinha problemas sérios. E aí tinha também a questão moral, assim, no outro dia, a ressaca moral, de tipo, puxa, eu bebi tanto assim, eu fiz isso. Às vezes eu ia olhar o quanto eu tinha gasto financeiramente, eu falava, nossa, eu tomava um susto. Então foi um processo doloroso, isso eu posso dizer. Sofrido, sabe? Sofrido Bia, mesmo. e dá para, assim, como o tema da live aqui é o alcoolismo e envolvendo aqui a questão mulher, eu gostaria de saber de você o seguinte: você, em algumas vezes, se viu envolvido em alguma situação em que a sua vida foi exposta a perigo, assim, que você sentiu que você teve numa real situação de perigo, assim, que você disse, Inúmeras. poxa, né? Inúmeras, e veja como é uma doença, porque assim, as pessoas podem se perguntar, nossa, mas ela gastava tanto, ela é da área da saúde, ela sabe o malefício que faz, né? Ela se colocou em situações de risco, vulneráveis, e mesmo assim continua bebendo, porque é uma doença. Você não tem o controle, né? Então, nem essas evidências todas me levavam a falar, não, vou parar. Eu precisei chegar ao meu fundo do poço para que isso acontecesse, né? Uhum. Então, assim, não foi um momento muito fácil. E sim, eu me coloquei em situações bastante de risco. Porque você fica vulnerável, né? Você fica vulnerável, enfim, com a questão de álcool, baixa censura, e você acaba colocando-se sim em relação. Mas assim, é possível recuperação. Eu acho que precisa ficar essa coisa positiva aqui.
possível recuperação, né? Eu estou no meu processo, a minha vida hoje ela ganha um outro formato, né? Ela ganha um outro viés. Hoje ela tem propósito, sabe? A minha vida era um ciclo de dor, de alcoolismo, de relacionamentos tóxicos falidos, que me levava ao beber de novo. Era terrível. Então, rompeu isso, e hoje eu trabalho, a minha missão de vida é promover a saúde e bem-estar nos aspectos físico, mental e espiritual, que é o que eu estou buscando para mim, né? Hoje eu vivo em meio à natureza, né? Eu vivo no campo, nas montanhas. Falar nisso, depois você passa os meus Instagrams para as pessoas, claro. Passo sim. Então, era uma pergunta que eu ia te fazer. Quando você disse assim, bom, agora eu estou doente e agora, a partir daqui eu preciso me cuidar, enfim. E que alternativas, que busca você fez? O que você buscou exatamente para estar... Você foi para um outro lugar? Uhum. O que você fez? Enfim, como que foi isso, né? Sim. Então, assim, no primeiro momento eu busquei ajuda, né, num grupo de apoio, que lidavam com pessoas também com essa doença, que me acolheu, que me amparou, né, e fui indicada por uma psicoterapeuta. As psicólogas, elas são sempre anjos na minha vida, desde muito cedo. Então, ela sugeriu, e eu fui buscar essa ajuda. Esse foi um passo. Eu já estava em terapia com um psicólogo, né, antes. Concomitante a isso, no mesmo momento, apareceu uma gatinha na minha vida. Se você falar, mas o que tem a ver gato com recuperação, né? Eu vou falar. Eu também sou da área de artes, desde pequenininha eu desenho, né? Então a arte, ela faz parte da minha vida nesse processo também. E juntando a isso, a escrita, eu escrevia muito as minhas angústias, as minhas dores, sabe, os meus conflitos, enfim. E aí foi todo esse processo. Então, assim, eu utilizei de recursos terapêuticos para minha cura, para o meu processo de recuperação, que eu chamo processo de cura eterna. Então, assim, foi grupo, foi terapia com psicólogo, foi a gatoterapia, pet terapia, que eles são chamados de coterapeutas, porque eles trazem carinho, afeto, um senso de acolhimento, de pertencimento, é tudo muito bom. Isso é comprovado cientificamente. Tá? E hoje eu sou ativista para adoção de animais, sobretudo gatos, que eu tenho 2, que chegou nesse momento. A arte é terapêutica. A arte nos permite lidar com questões emocionais inconscientes que nós, às vezes, não acessamos no verbalizando, no falar, e a arte nos permite ali lidar dessa forma, pintando, dançando, teatro, um artesanato, são algo que eu pratico e que eu uso com os meus pacientes também, os meus clientes, na nutrição, já que a minha nutrição é integrativa, mente, corpo e espírito. E aí também a escrita. Uma terapeuta, quando eu tive o câncer, ela me sugeriu que eu escrevesse, né, os meus conflitos, as minhas dores. Então, eu já tenho mais de 500 textos, mais de 600, não quantifiquei, e eu escrevo diariamente, é uma prática diária. Quem tem meu Face sabe que eu estou sempre escrevendo textos e fazendo reflexões. E aí as 8 leis naturais, que é o cuidado com o corpo, né? Que é a ingestão de água, alimentação saudável, atividade física, o descanso, espiritualidade, luz solar, o equilíbrio, o ar puro, né? Então, veja quantos itens, é um conjunto mesmo. Aquela energia negativa que eu ia para buscar em álcool, relações tóxicas, eu canalizei para algo positivo, que me trouxesse vida, que me trouxesse cura, né, que trouxesse a minha dignidade, porque o álcool, a dependência química, aqui a gente está falando do álcool, mas as drogas ilícitas, elas tiram a nossa dignidade, elas nos despersonificam. Quantos de vocês não se relacionam e falam, nossa, parece outra quando ingerir a droga? Despersonifica a gente. Então, eu precisei de todos esses processos, de todos esses caminhos, para ir para um outro caminho de saúde, de bem-estar físico, mental e espiritual, com mais leveza, sabe? Com mais
propósito. Como diz a música do Lenine, que eu amo, ouçam depois, leve e suave, né? Há de ser leve, um levar suave, né? Nessa vida que é breve, né? Eu fiz uma outra escolha, um outro caminho. Legal. Uma coisa assim, Bia, que a gente... Você, embora a live não seja... O objetivo da live aqui não seja falar de codependência, mas o que você poderia dizer, apesar que isso acho que está relacionado muito à questão do individual de cada um, mas assim, o que se pode dizer de modo geral para as pessoas que acompanham uma pessoa que está doente, né? No caso, eu vou voltar aqui à questão da live, assim, para quem não serve de modo geral, mas como é o tema aqui da live que eu me propus, assim, que tem... porque eu foco muito aqui na questão de gênero, porque assim, gente, tem uma diferença, né? As mulheres são lidas diferentes em sociedade. Não é a gente que inventa, isso não é uma invenção, não foi ninguém que inventou, é assim, né? Sim, sim. Infelizmente. Sim. Mas o que você diria para as pessoas que têm uma pessoa que está doente? Qual é a dica que você daria? Enfim, deixa eu só ler aqui o comentário da Zildene para você entrar aqui na pergunta. Eu conheço muito bem sobre o alcoolismo, pois tenho parentes dos dois lados da minha família com essa doença. Perdi um tio há 2 anos por conta do álcool, tem outro que inclusive é irmão do falecido, com um grau altíssimo de dependência. É uma situação muito complicada. Tá? Só que, desculpa. Não, imagina, a Marta comentou aqui, isso é verdade, a arte é libertadora. A Lê fala, Cláudio Ribeiro, deixa os comentários aqui os contatos dela. Sim, depois a gente vai... Legal, bacana. Então, assim, Bia, o que você diria para a pessoa que tem uma pessoa assim na família e como, né, de que forma se pode ajudar, de que forma se pode estar, enfim, o que você aponta? Isso é bacana, essa é uma pergunta muito interessante e oportuna. Eu quero deixar como sugestão aqui um livro chamado Codependência Nunca Mais. Esse livro é maravilhoso. Ela, além de ser dependente química, né, foi, na verdade, né, a autora, a escritora de álcool e drogas, ela também era codependente, né? Acho que é importante falar do que é codependência, né? A codependência é quando você se relaciona com alguém que tem alguma dependência, né? Você é codependente daquela pessoa, você desenvolve comportamentos que contribuem para a dependência daquela pessoa, de alguma forma, mas ao mesmo tempo você tem na sua mente que você vai ser a salvadora daquela pessoa, ou o salvador, né? Então, por exemplo, eu, além de eu ser dependente química, ter sido, eu era codependente porque eu cresci com uma mãe alcoólica. Então, eu acreditava que eu iria livrar a minha mãe do alcoolismo, de alguma forma eu ia ser a salvadora dela, né? A gente acaba desenvolvendo isso. E ao mesmo tempo achando que você vai ser o salvador, quando você vê o sofrimento de quem é dependente, você compra a bebida para ele, quando ele não tem o dinheiro, fornece, ou alguma outra droga. Você contribui de alguma forma para o comportamento dele, para que ele continue o uso da substância, né? O codependente, ele tem muito isso. Ao mesmo tempo, ele acha que ele vai controlar a vida do outro, que ele vai tirar o outro. É tudo muito conflitante, muito confuso, né? Quem se relaciona com quem tem dependência química, é importante também ter esse autoconhecimento de que você é codependente, e também existe ajuda para isso, tá? Existem grupos voltados para familiares de dependentes, também para saber como lidar. Procure livros, procure ler, né? Agora, uma coisa é importante, normalmente, eu sei que é difícil, o dependente, ele procura ajuda quando ele chega no fundo do poço. Quando ele tem um familiar codependente que vai alimentando aqueles vícios, é difícil ele atingir o fundo do poço, ou seja, é difícil ele procurar ajuda. Então, eu acompanho, né, várias famílias, e, por exemplo, um dos exemplos é assim, abusa o álcool, não tem dinheiro, eu dou o dinheiro, abusa do cigarro também, eu dou o dinheiro para não roubar.
aí vai e compra muito no mercado, eu vou lá e pago. Então está sempre cobrindo o que o outro está fazendo, ele não vai atingindo o fundo do poço, ele não se vê sem saída. Porque o fundo do poço, assim, eu não tenho mais para onde ir. Aqui é meu limite. Então, enquanto eu tenho alguém que está amparando, que não me permite chegar, eu sei que é difícil, né? Você ver alguém que você ama assim, mas o que se sugere, e a questão é sempre sugerida, né? Não é nada imposto, é que tenta permitir que o outro chegue para que ele desperte a consciência para procurar ajuda, né? Eu entendo que não é fácil. Exato, né? O objetivo aqui da live é trazer um pouquinho de luz sobre o assunto e nem eu que estou fazendo a live, nem a Bia que tem uma experiência, uma vivência, está apontando aqui, né, caminhos. Cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem Sim, uma busca, né? sim, sim. Mas a gente entende que falar sobre o assunto, principalmente aqui no caso do tema da live com mulheres, que é exatamente essa mulher, ela tem mais dificuldade, a permanência dela no armário, às vezes ela sair desse armário para assumir essa doença é bem complicado, porque ela vai ser muito estigmatizada, né? Então, assim, realmente é bem difícil, pontuando novamente aqui essa questão de gênero. Então, assim, a gente não tem assim uma intenção de oferecer ninguém, essa solução é com a pessoa mesmo, como ela Sim. constrói, tem muitos apoios, muitas buscas que ela pode fazer para se sentir apoiada, né? Pedir ajuda no começo, né? Se reconhecer doente, não tem problema, sabe? Todos nós estamos sujeitos a uma situação assim ou qualquer outra na vida que a gente possa precisar de ajuda. Não é feio pedir ajuda, não é feio abrir a vida, é digno, é libertador, está aqui, a Bia está aqui, abrindo a vida dela no intuito de poder trazer essa discussão e dar um pouquinho de luz para outras pessoas, dar um pouquinho de aconchego, né? Eu diria que isso se chama aconchego, né? Dizer assim, olha, é possível, como está rolando aqui no banner aqui, sobriedade é possível, né? Pela saúde das mulheres. Eu gostaria de indicar aqui também que todas as minhas lives, onde cabe o assunto e sempre, principalmente nesse momento difícil que a gente vem vivendo, no meu Facebook eu coloquei uma foto de perfil pelo SUS, tá? Então, assim, existe um tratamento nos CAPs, pelo SUS, para quem tem dependência química, para quem tem a dependência dual, CAPS AD, tá? Então, assim, falando aqui de São Paulo, eu sei que tem, aqui em São Paulo é oferecido esse tratamento para as pessoas que estão buscando ajuda, né? Enfim, pelo Brasil todo, eu confirmei aqui a informação, pelo Brasil todo, tem essa possibilidade, né? É gratuito, é pelo SUS, tá? Não é o que a gente gostaria que fosse, mas é pelo SUS. Então, aqui eu já deixo a questão assim, vamos lutar pelo SUS, né? Todos os Sim, aspectos, sempre. saúde Importante. mental, de qualquer outro procedimento que a gente precise fazer no SUS, pelo SUS, no momento tão difícil que a gente passa, que as pessoas têm tanta dificuldade de ter acesso à saúde, que a saúde ela não seja o lucro, que a saúde não seja, que a luta pela saúde não pela uma saúde gratuita e de qualidade, né? Para que todos e todas tenham acesso a uma saúde gratuita e de qualidade. Nunca que a saúde vire mercadoria, vire enfim. É isso. Então é isso, pessoas. Quem está chegando aqui já no final da live, né? Foi muito bom estar aqui com a Beatriz. Eu agradeço demais ela, porque sei que não é uma decisão. Hoje ela já tem em mente que ela quer falar para as pessoas, ela quer ser útil para as pessoas em abrir essa questão para que as pessoas possam, de alguma forma, se ela está dizendo, olha, se eu puder ajudar alguém, eu estou aqui com a minha vida, com o meu exemplo, e eu acho isso muito digno. Eu só queria te agradecer, Bia, muito, muito mesmo, né, por ter topado aqui fazer essa live. Para as pessoas que estão acompanhando, gente, compartilha a live, joga aí pelos grupos, joga aí pelo WhatsApp, porque assim, é um tema que vai servir para muita gente, né? Que vai
enfim, vai fazer algumas pessoas pensarem. Se a gente conseguir fomentar a conversa, o bate-papo, já é alguma coisa, não é isso, Bia? Então é isso, gente. Sem Chegamos dúvida. à live e eu vou deixar que a Beatriz faça aqui as considerações finais. Muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui presentes, né? E mandar um recado para as pessoas é o seguinte: quando vê uma mulher em situação de fragilidade, qualquer pessoa, mas aqui eu estou, de novo, a questão aqui é a live tematizando as mulheres, né? Que tem a questão vulnerabilidade bem mais, né? E eu já presenciei mulheres em situação de embriaguez, onde iam ser abusadas, a gente ficar de olho, né? Não façam isso, né? Não façam isso, é um comportamento, desculpa a palavra, mas é muito canalha. Não aproveite da vulnerabilidade de uma mulher, é feio, tá? Seja homem, seja decente ao pé da letra, seja homem, tá? Ajude essa companheira que está em dificuldade, sabe? Não faz isso não, é muito triste, é muito dolorido tudo isso, né? Você não queria isso para você não queria isso para as mulheres, para sua filha, para sua irmã, sabe? Então, para sua mãe, ninguém quer ver uma pessoa sendo abusada. Isso é um crime covarde, tá bom? Então é isso que eu gostaria de dizer. Vamos nessa luta, porque assim vale muito, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo pode dar um pouquinho, todo mundo pode oferecer um pouquinho, e eu vou deixar aqui que a Bia encerre aqui a live para a gente, seus agradecimentos. Bia, obrigada, viu, querida? Bem, primeiro eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de partilhar um pouquinho, né, da minha vida, desse meu processo, né, com a doença do alcoolismo. Pedir desculpas da gatinha, mais uma vez a live ficou gravada, mas aí tantos sons miadinhos dela, me desculpem. E eu gostaria de dizer o seguinte, na nossa vida, quando existem coisas que a gente tem vergonha, né? O nosso lado vulnerável de mostrar, de expor, de colocar uma luz para aquela janela que está fechada ou aquela porta. Mas eu descobri na minha vida que quando eu abri aquela porta, aquela janela, quando eu arejei, quando eu coloquei luz, quando eu tirei a vergonha, é que a minha vida começou a caminhar, a ir para frente, a expandir, e aí para um processo que eu chamo de abundância. E aqui eu não estou falando de uma abundância na conta bancária, eu estou falando de uma abundância interna. Esse processo de recuperação, ele envolve não simplesmente eu deixar de ingerir uma bebida alcoólica, mas eu voltar para mim, para minha essência, me redescobrir como um ser humano valioso, importante, que merece coisas boas, merecedor de coisas boas, né? Eu estava acostumada com a dor. Vocês imaginem o que é isso? Para mim, relação tinha que doer, tinha que sofrer. O processo de alcoolismo também era dor. Quando eu voltei para mim, a um processo de autoconhecimento, para minha essência, eu descobri que a vida podia ser abundante, que as coisas boas podiam vir para mim, que eu era merecedora de uma relação que não fosse tóxica, abusiva, que a pessoa me respeitasse. Mas isso partiu de mim. E eu compreendo hoje a vida assim. Primeiro eu olho para mim. Primeiro eu me ouço, eu me escuto, eu me respeito, eu me tolero, eu me amo, eu me compreendo, eu me inundo, então eu transbordo. Aí eu vou para a relação com o outro. Então, o que eu sugiro, o que fica aqui? Vamos nos olhar. Se você está passando por esse processo do alcoolismo, eu sei que não é fácil, mas se olhe, acho que chegou o momento, se você está aqui, essa é a sua oportunidade de se olhar e não esperar tantos anos como eu, foram 12 anos, gente. 12 anos de sofrimento. Não espere tanto, você está tendo oportunidade. Eu não ouvi lives nesse processo, né, meu? Quem sabe aí de retomar a sua vida, ressignificá-la. Eu gosto muito dessa palavra, ela é possível. Então, ressignifique. Rumo a uma vida plena, leve e abundante. O processo, ele é simples, ele não é fácil, mas ele é simples. E você tem apoios de pessoas, busque amigos ou quem possa te ajudar, ou os grupos. Tá? Hoje os terapeutas são maravilhosos, tem gratuitos, tem outros, hoje tem online, embora estejamos na pandemia, enfim.
busque ajuda. Há caminhos. Saia desse ciclo vicioso, desse processo de dor, porque nascemos para uma vida plena, leve e abundante. E eu costumo sempre dizer assim, o que eu desejo para mim é o que eu desejo para vocês. Uma vida leve, uma vida plena e uma vida abundante. Que linda. Nós nascemos para florescer. Tá aí o meu Instagram é Nasci para Florescer, tá? E o outro é Refúgio Casinha de Barro, que é onde eu resido. Cláudia, depois você deixa aí na live Tá, meus Instagram para as pessoas. Beatriz, fale aqui para as pessoas que você tem você tem uma casinha que você recebe as pessoas. Conta aí, por favor, faça a sua propaganda, querida. Ah, então, eu saí de São Paulo, vai fazer 2 anos, em janeiro, e eu resido hoje no campo, nas montanhas, numa casinha simples, mas aconchegante. E eu recebo hóspedes ali, normalmente são amigos ou indicações de amigos, porque eu resido, para que as pessoas venham desfrutar, né, do campo, do ar puro, tem pomar, a gente está na colheita da amora, mais de 30 pés, eu estou colhendo muita amora. Então é um lugar bem gostoso de se estar, e quando você se sente merecedor, são esses presentes que a gente deve dar, a gente se merece, né, essas coisas boas da vida. Então fica aí, Refúgio Casinha de Barro no Instagram, dá uma olhadinha lá, uma delícia. É isso aí, compensa muito. Eu vejo a Beatriz postar Gratidão a foto todos. né? Gratidão a todos por estarem aqui conosco. Pode falar, Veja, Cláudio, desculpa. não, imagina, eu vejo a Beatriz postar no Facebook, gente, o local é lindo, né? A Bia, eu converso muito com a Bia e a Bia tá lá para receber as pessoas, né? Pode conversar, a Bia faz um preço bacana, a Bia é legal, é a forma dela viver, enfim, é uma maneira dela estar lá cuidando dela e, enfim, é todo um projeto de vida que ela tem que ela, né, se permite fazer lá para oferecer às pessoas também. A Irene está falando Então, assim, parabéns só pela para iniciativa, fechar, né? Pode falar, querida. gratidão, amiga. Só para fechar. Então, vejam, onde eu estava? Eu estava em dor, em dependência química, em sofrimento, em relacionamentos tóxicos, né? E aí, hoje, eu vou transitando lenta, leve e suave, num outro caminho. Então, é possível, tá? Eu gosto de falar isso, é possível, tem sido possível para mim, então é possível para você também, tá? Eu vou deixar aí meus contatos, se vocês precisarem, quem precisar conversar e alguma dica, orientação, sugestão, vai ficar aí, tá bem? Que bacana. A Lê está dizendo, nasci para florescer, olha a Lê aqui, Isso, isso. propaganda, Esse é um novo Instagram novo, tá? Vocês vão ver que tem pouquíssimas postagens, porque eu estou começando esse, porque lá eu vou falar disso. Ainda não falei, mas lá eu vou abordar temas como esse. Lá é a minha história de vida, eu estou contando uma história. Vocês vão ver lá pelos posts, eu estou contando a minha história de vida. Mas comecei agora, faz 20 dias. E tem o outro, @Refúgio Casinha de Barro. Esse eu já tenho há mais de um ano, tá? Bia, sensacional, foi maravilhoso. Os miados da sua gatinha foram um prazer à parte, acredite. Ah, Obrigado por dividir e compartilhar tanto. A eu agradeço a A Zildene fala, oportunidade. parabéns, querida. Live muito. A Zildene, minha prima querida. Ai, fico feliz, Parabéns, queridas. Live muito feliz. produtiva e inspiradora, né? E a Lê aqui novamente está colocando aqui o Instagram da Bia. Ai, ótimo, gratidão, Né? E é isso, gente. Então, gratidão. chegamos aqui no final de mais uma live. Eu tô com uma página no Facebook, Live da Clau, lá tem outros temas, né? O objetivo das lives sempre varia muito, é conjuntura política, as questões, como eu me defino, como uma pessoa feminista, né? Aliás, o tema tem muito a ver com isso. E assim, tem muitos temas lá para a gente estar discutindo ou discordando, dando opinião. É isso. Vale a pena se vocês puderem curtir lá a página, é Live com a Clau. Tem outros temas lá, tá, né? Tem algumas coisas lá bem interessantes. Tem lives, por exemplo, que eu fiz com o Dr. Paulo sobre um cientista que eu fiz sobre coronavírus, né? Tem live sobre cura gay com o Sérgio Viola. Ou seja, tem muitos outros temas. Tem com a Mariana Mota, que é uma youtuber muito bacana, que aborda conjuntura política, pautas identitárias, feminismo, ou seja,
Tem muita coisa legal lá para a gente, né, tá discutindo, ou seja, às vezes concordando, às vezes discordando, mas é isso, né? Muito Uhum. obrigado a todos Ô, e Cláudio, eu todas, posso né? só falar Claro, um item só para finalizar? Assim, quando nós vermos alguém na doença do alcoolismo, que hoje quem esteve aqui já compreende claramente que é uma doença, ou qualquer outro aspecto da vida, não só doença, que nós possamos nos despojar das críticas e dos muito julgamentos importante. e Exato. ocupar um lugar acolhedor, porque Empatia, hoje o né, que no nós todo. precisamos mais no mundo é empatia, é Empatia. acolhimento, é Isso, amor. exato, E o né? amor é que nos leva a um processo de recuperação e, se possível, quando é possível, a cura. Então, vamos nos despojar das críticas, né, e ocupar um outro lugar de acolhimento, que é o que o mundo precisa. Exatamente. E assim, para todos e todas, né? Quando na boate, aonde que tiver, se vê uma mulher em situação de vulnerabilidade, alcoolismo, para ser abusada, numa situação muito crítica, por favor, ajude, né? Ajude, chame alguém, contribua de alguma forma, né? Sororidade nesse momento é importante. É sobre Sim, cooperação, não é sobre competição, é sobre cooperação, tá? sim, É dando as sim, mãos, é ajudando a companheira, né? Mulheres não foram feitas para ser inimigo umas das sim, outras, mas para dar as mãos, para somar, para lutar contra essa opressão. É isso. Um bom sim. domingo para todos e todas, e é isso. Domingo tem mais. Quem vai acompanhar aqui, eu já vou. Talvez quarta-feira, eu não sei se eu vá fazer live ainda, não sei ainda, mas enfim. Estou com uns temas bem bacanas aí para abordar e é isso. Bia, obrigada, querida. Beijo grande. Gratidão. Um bom início de semana para todos e todas e é isso. Vamos lá. Beijo, gente. Tchau, tchau.